Meu nome é Márcio Holland, eu vou falar sobre o tema 4, análise do ambiente. Vamos ao tema da aula de hoje. Na nossa agenda, nós vamos discutir hoje, basicamente, os efeitos dos chamados fatores ambientais em uma organização. A pergunta que vocês poderiam fazer é: todo e qualquer projeto deve ser financeiramente viável, todo e qualquer projeto deve ser economicamente relevante e, basicamente, uma organização deve se preparar para os seus cálculos financeiros desses projetos. As estratégias competitivas são construídas, ou seriam, portanto, construídas individualmente, isoladamente nas suas organizações. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco mais sobre isso, eu gostaria que vocês avaliassem a importância dos chamados fatores ambientais, ou seja, aqueles fatores com que a empresa ou a organização convive e que pode estar afetando diretamente os seus planos de investimento. Nesse caso, nós iremos falar basicamente de 3 dimensões desses fatores ambientais. Nós vamos falar do ambiente propriamente mais macro, ou que a gente chama de fatores macroambiental, os fatores microambientais e os fatores que diz respeito ao setor em que está a organização. Essa é a nossa agenda de hoje. Bom, nossa pergunta então de hoje seria basicamente: por que fazer análise ambiental? A ideia básica, eu gostaria de começar respondendo essa pergunta, convidando vocês para uma reflexão, uma frase que eu gosto muito. A ideia básica é que toda decisão implica em imiscuir-se no desconhecido. A ideia dessa frase diz respeito ao seguinte: toda e qualquer decisão que você toma no que se refere a um plano de investimento, à captação de um recurso, a um empréstimo qualquer, ao financiamento de um investimento, à implementação de uma nova tecnologia, envolve certamente decisões racionais, em que você as toma, essas decisões, pautadas em informações que você tem. Entretanto, essas decisões podem não ser bem-sucedidas, basicamente porque o seu ambiente não é completamente compreendido. Então, o ambiente que a gente toma decisões, ele muda, e ele muda inclusive por conta das decisões que nós tomamos. Nós mudamos regularmente o ambiente ao tomar essas decisões. O fato mais importante é que toda e qualquer decisão no sistema econômico em que vivemos são decisões individuais. Cada organização toma a sua decisão de modo não cooperado. Essa é uma ideia importantíssima que eu gostaria que vocês pensassem sobre ela. A ideia básica é que as empresas, as organizações, as instituições em geral, não sentam numa mesa redonda e decidem sobre, por exemplo, qual a tecnologia que as organizações vão tomar, vão implementar, qual que vai ser o novo plano de investimento que elas vão decidir, em que região vão investir, qual é o novo produto, qual é o novo design desse produto, qual é a nova região, se vão operar em outro país. Elas decidem individualmente, e cada decisão individual de cada organização, até por conta do que nós podemos chamar de um ambiente competitivo, cada decisão dessa individual, ela interage no tempo. E somente depois é que a gente dá conta do tamanho do sucesso ou de algum fracasso dessa decisão. Bom, eu gostaria de perguntar se você acredita nisso. Então vamos olhar o tópico seguinte e começar a pensar um pouco sobre isso. Portanto, esse slide ele sistematiza essa ideia, a ideia de que projetos financeiramente viáveis, individualmente construídos por cada organização, podem se esbarrar em condições ambientais adversas, desfavoráveis. Eu conheço e poderia dar alguns exemplos para vocês. Eu vou começar basicamente dando um exemplo ilustrativo de uma empresa, na verdade é um caso real, um caso bastante conhecido, de uma empresa que tomou uma decisão de emitir papéis nos mercados americanos. Uma empresa brasileira de capital nacional que tomou a decisão de emitir o que a gente chama de ADRs, recibos de ações em mercados americanos. Quando ela tomou essa decisão, envolvido um processo todo de discussão sobre isso com consultores, com analistas de mercado, sobre a viabilidade financeira desse projeto, ela tomou um certo tempo para isso. Tá? Ela convidou não só consultores, auditores, envolveu parcerias estratégicas internacionais, bancos internacionais. Havia por trás desse projeto de emissão de ações nos mercados americanos, ou de recibos de ações, havia por trás desse projeto um planejamento estratégico da empresa. Construir parcerias estratégicas internacionais e, obviamente, captar recursos para novos investimentos. Bom, a empresa tomou um certo tempo decidindo sobre isso.
O problema foi que, quando ela decidiu implementar o projeto, as condições macroeconômicas eram altamente desfavoráveis e a empresa não pôde implementar esse projeto. Isso é um cotidiano das organizações em geral. Tem bons projetos, mas o ambiente não é favorável. Então, as mudanças ambientais prospectivas podem exigir mudanças no planejamento e em projetos. Vejamos o próximo tópico. Qual é o ambiente de uma empresa hoje em dia? Olhe para a sua organização e pergunte você mesmo, você tem uma ideia de qual é o ambiente em que vive a sua organização? Eu dividi essa apresentação para vocês pensarem um pouquinho sobre qual é o ambiente em que vive a sua empresa, em 3 tópicos relevantes. O primeiro é, acredite nisso, as empresas vivem sob concorrência oligopolística. Por mais que nós acreditamos, ou tendemos a acreditar, que uma certa democracia do mercado, na verdade, na maioria dos segmentos dos sistemas econômicos, prevalecem a ideia de que são poucas grandes empresas operando. Isso não quer dizer que não tenhamos pequenas empresas. Temos pequenas empresas, e ela inclusive tem uma funcionalidade para as grandes empresas. Olhe para a sua organização. Ao redor dela, você vê uma quantidade muito grande de pequenas empresas ou você vê poucas grandes empresas concorrendo com a sua organização? Na verdade, se você está numa empresa grande, você vai notar que os seus concorrentes podem ser numerados. Tá? Portanto, esse ambiente competitivo, ele é ainda mais severo do que um outro ambiente em que teríamos aí pequenas empresas operando. Seríamos todos pequenos, portanto, não teríamos poder de mercado. Quando somos grandes no mercado e quando temos poucas grandes empresas, certamente que a concorrência ganha uma dimensão maior e é muito mais acirrada. E a dimensão dessa concorrência envolve, certamente, a dimensão tecnológica, a compreensão do ambiente macroeconômico, entre outros. E a empresa deve operar nesse ambiente. A segunda dimensão desse ambiente da sua empresa, muito provavelmente, diz respeito ao país ou à economia em que vive essa empresa. Mais do que nunca, dado o fato de que as economias estão financeiramente e comercialmente integradas hoje em dia, podemos falar isso muito claramente hoje, mais do que nos anos 80, a sua empresa também vive financeira e comercialmente integrada. Afinal, uma economia financeira e comercialmente integrada é uma economia com empresas financeiras e comercialmente integradas com o mundo afora. Pois bem, o que implica isso para a sua empresa? Implica o fato de que você pode ter concorrentes internacionais, com conceitos internacionais, que pode entrar no seu mercado e alterar o conceito da sua empresa, ou exigir que você altere o conceito da sua empresa. Você pode ter concorrentes internacionais que, ao entrar nos mercados domésticos, eles alteram também as estratégias competitivas em geral. Portanto, o Brasil hoje é uma economia muito mais integrada financeiramente do que nos anos 80. É comercialmente muito mais integrada. O fato interessante e que nos coloca mais preocupações nesse ambiente particular diz respeito ao fato de que essa integração comercial e financeira não acabou. Ela não aumentou e ela para aí. Muito provavelmente as economias, o Brasil em particular, estará muito mais integrado ao mundo nos próximos anos. Muito provavelmente, novas empresas internacionais de outras regiões distintas das atuais, da Europa, dos Estados Unidos, estarão presentes nesse país. Tá? E, muito provavelmente, nós teremos oportunidades de mercados internacionais variados. Como vocês estão verificando nos tempos atuais, com a presença da China, da Índia, mercados que a gente não contemplava até então. As empresas, portanto, estão integradas até porque o país está integrado. E um ponto importante nessa situação diz respeito ao seguinte: se o país não tem uma imagem, uma percepção muito boa com os investidores internacionais, por melhor que seja a sua empresa, ela também não terá uma boa percepção. E as empresas estão sujeitas hoje às agências de ratings, às agências de avaliação de risco de crédito. Elas podem ser boas empresas, mas localizadas em países duvidosos, elas se tornam não muito boas empresas. A ideia básica é, se você não é uma empresa muito boa, mas se seu país é muito bom, na percepção internacional você é muito bom. Entretanto, uma situação adversa pode acontecer. Você pode ser uma boa empresa, mas o país não está muito bem e, portanto, por percepção dos investidores internacionais, também não está muito bem.
Em que isso implica para a sua organização? Implica no fato de que as linhas de financiamento internacionais, a taxas de juros bastante atrativas, podem não ser, digamos, não estarem abertas para você, porque você está num país que não é muito bom. Portanto, o país melhorar, se integrar financeira e comercialmente, pode ser bom para a empresa, e isso tende a acontecer na frente. Vejamos, no que se refere à análise particularmente ambiental, vejamos mais de perto quais seriam esses fatores ou variáveis que você deveria olhar para essa análise ambiental. Pois bem, até agora nós estamos falando que 3 dimensões da análise ambiental são relevantes. A dimensão macro, ou, se preferir, a análise macroambiental, a análise microambiental e a análise setorial. Vejamos mais de perto a análise macroambiental. No que se refere à análise macroambiental, alguns fatores são extremamente relevantes. Os fatores econômicos certamente são decisivos, assim como fatores tecnológicos, assim como fatores socioculturais, assim como fatores demográficos. Esses são fatores relevantes na análise macroambiental. Vejamos mais de perto os fatores econômicos. No que se refere aos fatores econômicos, eu listei para vocês alguns pontos que eu julgo que sejam importantes você considerar. Certamente são pontos muito gerais, apenas para dar a dimensão para vocês dessa análise macroambiental no que se refere ao fator econômico. Veja só, é decisivo hoje em dia, é extremamente importante, as organizações estarem a par sobre qual é a política econômica adotada pelo meu país, em que está a organização, pelos outros países, especialmente aqueles em que a política macroeconômica desse país interage, e ou a política macroeconômica de possíveis concorrentes que poderão entrar no seu mercado. Afinal, nós vamos ver no ambiente microeconômico e setorial que a concorrência envolvida na sua organização não é necessariamente, exclusivamente a concorrência ambiental, mas é também a concorrência potencial, aquele concorrente que pode entrar no seu mercado a qualquer hora. Portanto, políticas econômicas em outros países em que podem fazer com que organizações internacionais, ou, se preferir, investidores internacionais, entrem concorrendo contigo, com a sua organização, ou entrem fazendo alianças estratégicas, é decisivo na sua compreensão. Listei, portanto, esses 5 pontos. Como vocês estão vendo, a política econômica adotada no país, junto com a política econômica adotada em outros países. O crescimento econômico do seu país é decisivo. Afinal, nenhuma empresa vai ter um dinamismo econômico e financeiro de longo prazo se o país em que está essa empresa também não tiver esse dinamismo de longo prazo. Assim como vale para o crescimento econômico de outros países. Acordos internacionais. Certamente que mudanças nas barreiras às exportações de um país podem afetar o dinamismo exportador desse país. É muito comum, hoje em dia, as negociações, é muito comum nós ouvirmos falar, hoje em dia, a respeito das negociações internacionais, seja bilaterais entre 2 países, multilaterais em uma região, ou acordos internacionais a partir da Organização Mundial do Comércio. Tá? Veja só, à medida que esses acordos vão avançando, mais esse seu país está interagindo com outras economias e abrindo oportunidades de negócios, ou mesmo fazendo com que investidores internacionais tenham oportunidade de negócio no seu país, ameaçando a sua posição de mercado neste país. Para falar sobre a política econômica adotada num país, nesse ponto em particular, desses fatores, eu fiz um slide para vocês e que, na verdade, eu gostaria que vocês convidassem vocês a olhar esse slide e pensassem nele como se fosse um jogo. Todos os dias, nos noticiários de televisão, e todos os dias vocês vão ler nos jornais especializados em economia, macroeconomia, finanças, vocês leem informações diversas que contêm essas variáveis que estão. Taxa de câmbio, risco país, taxa de juros, diversas taxas de juros, TR, OVE Selic, TJLP, balanço de pagamentos, as diversas contas do balanço de pagamentos, ratings, avaliação de risco de crédito de países e empresas, decisões quanto a investimento, o crescimento econômico, o nível de desemprego do país, ou seja, são diversas informações que nos são jogadas diariamente e nós temos sempre dificuldade de organizar essas informações. Afinal, é possível organizar essas informações? Pois bem,
Olhe para esse slide e imagina que ele seja um tabuleiro de um jogo. Um tabuleiro de um jogo de dominó, por exemplo. É possível você unir essas peças em uma sequência lógica analítica? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. É possível você interagir, por exemplo, a taxa de juros com o risco país, com ratings, com a inflação esperada? Certamente que isso é muito difícil. Uma pergunta que alguém poderia fazer é: deve ser fácil para o professor que tem formação em economia e é muito difícil para qualquer um outro. Eu insisto em dizer que isso pode ser fácil, isso pode ser difícil para todos nós, inclusive economistas. Pois bem, no caso desse slide, em que você tem esse tabuleiro, eu vou dar uma dica para vocês. Para tentar colocar essas peças em alguma sequência lógica, analítica, imaginem basicamente o seguinte: está na cabeça das autoridades monetárias uma sequência. E as organizações no país em que vive sobre esse ambiente dessas autoridades monetárias, deve estar também essa mesma informação. Para as autoridades monetárias, basicamente, eles unem essas peças a partir de 3 políticas, ou, se você preferir, de 3 políticas macroeconômicas: a política monetária, a política fiscal e a política cambial. No que se refere à política monetária, ou seja, as autoridades monetárias tentando controlar a quantidade de dinheiro na economia e o preço desse dinheiro, leia a taxa de juros, o Banco Central e as diversas autoridades monetárias têm um instrumento, que é a taxa de juros, a nossa taxa Selic, muito conhecida no dia a dia quando o Copom se reúne e anuncia mudanças nessa taxa. No que se refere à segunda política macroeconômica, a política fiscal, as autoridades monetárias e fiscais do país controlam os gastos e as receitas de governo. E eles vivem hoje sob um ambiente que a gente chama de disciplina fiscal. Assim como na sua organização, assim como na sua família, os governos hoje em dia estão procurando ser disciplinados no gasto. Ou seja, tentando evitar gastos acima das suas receitas, gerando superávites. Finalmente, a terceira política que é decisiva hoje em dia, que é a política cambial. A política cambial diz respeito sobre como as autoridades monetárias intervêm no mercado de câmbio, como elas negociam com o mercado de câmbio para, digamos, ter uma taxa de câmbio, uma paridade cambial que seja compatível com a economia daquele momento. Um fato muito interessante a respeito disso é que a taxa de câmbio, se ela aprecia muito, ela gera desequilíbrios macroeconômicos. Como, por exemplo, se a nossa moeda fica muito valorizada, os exportadores vão ter dificuldades para exportar. Portanto, o crédito à exportação, financiamento à exportação vai se enfraquecer, certamente. Se a nossa moeda se desvaloriza muito, sem dúvida nenhuma, voltamos a ter um incentivo às exportações, os créditos às exportações voltam. Os exportadores procuram os bancos atrás de crédito e procuram as instituições internacionais atrás de crédito às exportações. Entretanto, também gera desequilíbrio, gera inflação. Essa variável ela é decisiva, ela é mais ou menos como um barômetro, uma medida de confiança ou desconfiança do país à medida que ele vai navegando aí nesse mar macroeconômico. Pois bem, essas 3 variáveis juntas, essas 3 políticas juntas, monetária, fiscal e cambial, têm 3 instrumentos: a taxa de juros, o superávit primário, que é importante para ir pagando os compromissos financeiros passados, correto? E a taxa de câmbio. E todos esses 3 instrumentos estão voltados para uma única meta, a meta que diz respeito à inflação do país, atingir uma inflação específica que interessa ao governo. Portanto, de posse desse cenário, eu peço que vocês repensem nesse tabuleiro que a gente está brincando aí, que é esse jogo de palavrinhas e imagina como se fosse um dominó e tente dar uma sequência lógica. Professor, vou fazer uma interrupção na sua aula para perguntar uma coisa. Quer dizer, nessa sopa de letrinhas, né, que o senhor desenhou aí, tem uma série de conceitos que se relacionam e que se complementam para entender macroambiente, né? Eu paro especificamente e tenho dúvida quanto às agências de rating. Qual que é
papel da agência de rating, para que ela serve, como é que ela se vincula com a economia, como que ela influencia e é influenciada? Pois bem, é uma pergunta muito interessante, basicamente pelo fato de que as agências de ratings, elas ganharam importância muito grande a partir dos anos 90, a partir até daquele processo que a gente falou de internacionalização das empresas financeiramente. E as agências de ratings, em geral, elas fazem uma avaliação de risco de crédito das empresas e são utilizadas como base para a definição sobre a condição de financiamento que uma empresa pode ter no mercado internacional. Então, existem linhas de financiamentos internacionais bastante vantajosas, linhas de grandes instituições financeiras internacionais, muitas das vezes muito melhor do que as nossas linhas domésticas de financiamento, até porque o Brasil é um país que tem um mercado de crédito muito limitado. Se uma grande empresa precisar tiver um grande projeto de investimento, vai ter inexoravelmente que buscar um financiamento internacional. E essas agências dizem o seguinte: qual é a saúde econômica, financeira dessa empresa, qual é a saúde do setor dessa empresa e qual é a saúde desse país que está essa empresa. Isso tudo importa hoje para dizer que você pode obter um financiamento bom ou ruim internacionalmente. E aí o seu plano de investimento pode ser alavancado a partir desse financiamento. Basicamente, as agências de ratings, elas definem uma espécie de ratings, né? Definem uma espécie de graus ou classificação de risco dessas empresas de países. Tá? Então, se a sua empresa está classificada, por exemplo, como investment grade, ou seja, está numa posição de investidora para o investimento internacional, obviamente que fundos de investimento internacionais irão se interessar por elas. Investment grade significa? Estar em posição de investimento e não especulativa. Pensa o contrário. Você pode ser investment speculative position, ou seja, você está em posição especulativa. Qualquer investimento na sua empresa é arriscado. Se o investimento da sua empresa é arriscado, o financiamento para aquela empresa vai ter um juros mais elevado. Isso vale para o país da mesma forma. Então, imagina o seguinte: se a empresa muda a classificação de risco, de speculative position para investment position, certamente essa empresa vai ter linhas de financiamento bem melhores, muito melhores. E eu digo isso pelo seguinte: porque nos fundos de investimentos internacionais, eles têm inclusive definido isso. Tantos por cento de investimento vai para speculative position. E é muito pouco. Isso tem a ver com a ideia de diversificação de risco, de investimento. Um pouco tem que ser especulativo. Agora, muito vai para investimento, para a posição de investimento da empresa. Então, quando ela muda para a posição de investimento, essas instituições de investimento internacional em geral vão liberar recursos para essa empresa. E quem dá o norte para esses investimentos é a agência de rating. As instituições internacionais não é o business dela fazer isso. Claro. Então existem instituições, agências só para isso, como a Standard & Poor's, como a Fitch, como a Moody's. Perfeito. São instituições internacionais que avaliam, que classificam o risco de países e de empresas. Uma empresa pode até ser investment grade sem o país ser. O Brasil, oportunamente, tão logo, assume essa posição de investment grade. Mas algumas empresas já podem ter essa posição, isso é importantíssimo para elas. Então, agências de ratings hoje olham para isso. Só um detalhe, elas não olham para isso só olhando para a empresa. Se a empresa não tiver sob uma boa jurisdição, boas instituições, bons marcos regulatórios, boas políticas econômicas saudáveis, fiscais, monetárias e cambiais adequadas ao padrão internacional, é quase como um código de postura, de conduta do país perante o mundo. Se os governos não são estáveis, né, se há democracia e tudo mais, tudo isso importa hoje na definição desse investment grade. Perfeito. Então isso é fundamental hoje em dia. Da agora em diante a gente tem que viver sobre isso. Muito obrigado, professor. Bom, então essa é a ideia geral. Essas variáveis macroeconômicas mais importantes seriam basicamente essa que a gente falou. E a pergunta que eu faria para vocês logo em seguida é: você tem acompanhado as decisões do Copom? Você tem acompanhado o comportamento da taxa de juros? Você tem acompanhado as informações macroeconômicas em geral? Você sabe o que é essa taxa Selic? Você sabe o que é essa meta de inflação que eu falei? Bom, no que se refere à taxa Selic, imagino que você deva saber, porque você vem acompanhando periodicamente. No que se refere a metas de inflação, eu acho muito importante
ter uma palavrinha a mais com vocês. Basicamente porque metas de inflação é mais ou menos como autoridades monetárias tendo metas a serem cumpridas. Eles são quase que executores delas. Imagina você, na sua empresa, tendo metas de venda de produtos e serviços e tendo que cumprir. E se não cumprir, se não executar aquela meta, você deverá ser punido de alguma forma. Assim acontece com o Banco Central. Ele recebe ordens do Conselho Monetário Nacional para cumprir metas de inflação. E os diretores do Banco Central tomam decisões para tentar cumprir aquela meta de inflação. Portanto, metas de inflação são anúncios de metas da taxa de inflação para um ano, para o outro ano e para o outro, e o governo tende a utilizar aqueles instrumentos que a gente falou, a taxa de juros, superávit primário e a taxa de câmbio, para tentar atingir essa meta. Tá? O que eu gostaria de dizer é que essas variáveis, portanto, macroeconômicas, vão revelar muito para você, para a sua organização. Vejamos um exemplo ilustrativo, que é o comportamento da taxa de câmbio nos últimos anos. Esse gráfico ilustra a taxa de câmbio de 1994 a 2006, a março de 2006. Vocês estão vendo aí dois momentos diferentes, e vocês estão vendo como o ambiente macroeconômico pode mudar. A taxa de câmbio é isso, é uma medida, é quase que é esse barômetro, essa medida de confiança ou desconfiança no país, sendo sinalizada por um preço, o preço do nosso dinheiro em relação ao dinheiro de um outro país, no caso aí o dólar. Note que há uma mudança de regime de câmbio. Em primeiro lugar, vivíamos sob um regime de câmbio fixo, em que a taxa de câmbio era determinada por uma autoridade monetária e o mercado pouco fazia. E agora estamos vivendo, a partir de 99, sob um regime de câmbio flexível, ou seja, um regime de câmbio em que as autoridades monetárias intervêm muito pouco no mercado de câmbio. E o mercado diz quanto está valendo esse dinheiro em relação ao dinheiro internacional. E ele diz isso não por aposta, não como se ele estivesse vivendo sob um cassino tomando apostas aleatórias. Ele decide isso a partir do volume de dinheiro que entra no país, a partir das expectativas que ele tem sobre o país, a partir das expectativas diversas desse ambiente macroeconômico. Note que, sob esse novo regime de câmbio flexível, a taxa de câmbio é realmente flexível, ela flutua. A gente até brinca, usa uma frase que parece bastante óbvia, que os economistas adoram falar, que diz que, sob regime de câmbio flutuante, a taxa de câmbio flutua. E parece óbvio, mas muitos ainda não acreditam nisso. Ficam esperando que o governo vai intervir sempre que a taxa de câmbio oscila para lá ou para cá. Verdade seja dita, o governo tem essa preocupação. Mas sob regime de câmbio flexível, o mercado tende a ter uma importância muito maior. Portanto, é muito difícil você dizer, conforme a sua decisão hoje, qual vai ser a taxa de câmbio lá na frente, porque a decisão da taxa de câmbio, como eu disse lá no início, é uma decisão não só micro, individual de cada um. Ela é uma decisão individual, mas que interage no tempo, e essa interação é revelada pelo comportamento dessa variável. Os diversos participantes do mercado, ou seja, exportadores, importadores, investidores internos entrando no Brasil, investidores domésticos saindo, turistas entrando e saindo do país, autoridades monetárias fazendo operações de créditos internacionais, todos eles participam desse mercado trocando divisas. E essa troca de divisas determina quanto vale essa divisa. Essa é a ideia básica desse gráfico, que ilustra para vocês muito bem que é bom acreditar que esta é uma variável realmente flutuante. Alguém poderia perguntar se haveria algum cenário de retornarmos a um regime anterior. Para os economistas em geral, um regime de câmbio fixo é uma situação tão rara quanto efêmera. Ela aparece em alguns momentos específicos do país para resolver problemas específicos e não deve perdurar. Perdurar significa, a obstinação em manter o câmbio fixo significa gerarmos muitos desequilíbrios. O câmbio flexível já tem essa vantagem. Tá? Ele é flutuante a ponto de dizer que o mercado está acomodando o preço do dinheiro à medida que o ambiente vai mudando. E não o contrário. O ambiente muda e o câmbio não se acomoda a isso e uma hora ele explode. Foi o que aconteceu em 99. Pois bem, o próximo slide é basicamente para dar uma ideia geral disso, para vocês terem regras básicas para entender esse ambiente, tanto do lado interno da economia quanto do lado externo da economia. Do lado interno da economia, as variáveis mais decisivas são essas.
Quando você olha o ambiente macroeconômico internamente, você tem que estar pensando qual é o nível de desemprego. Afinal, quanto maior o nível de desemprego, mais o governo está preocupado em fazer políticas de demanda agregada. Mais investimento, mais consumo, mais gastos públicos em geral, mais ele tem de ficar tolerante com inflações maiores para poder ver se a economia ganha um certo alívio e cresça um pouco mais. Assim como o crescimento industrial. Tem a contraface desse nível de desemprego do país. A inflação, como eu já havia dito, é uma variável que está associada a metas de inflação. E essa inflação que está aí, IPCA, Índice de Preço Ampliado, é a inflação meta que o Banco Central utiliza. É de referência para a decisão dele sobre a taxa de juros. Ele olha para ela. Tá? É essa inflação que interessa para o Banco Central. A taxa Selic, que é a decisão que ele toma periodicamente sobre correção, e a partir daí o mercado opera, e o nível de salários e renda na economia. Do lado externo, nós temos os saldos comerciais. Nós estamos comemorando recentemente grandes saldos comerciais no Brasil, e a pergunta que a gente faz é se eles são sustentáveis ou não. As exportações brasileiras em 2005 chegou a 118 bilhões de dólares. Valores bastante elevados e que foram considerados aí resultados de muito esforço do crescimento. A pergunta é, se as exportações continuarem crescendo, certamente que isso irá afetar a oferta de crédito às exportações. Se o nível de taxa de juros cair e se o nível de risco do país cair, certamente que a oferta de crédito internacional para o setor exportador deve aumentar substancialmente, o que faz também, mais uma vez, com que as exportações continuem crescendo. A taxa de câmbio, que falamos um pouco, os fluxos de capitais e o crescimento mundial. Então, essa regra é geral. E essas setinhas que estão interagindo é para dizer que o ambiente macroeconômico interno está em interação com o ambiente macroeconômico externo. Vejamos no próximo tópico. A ideia básica, apenas uma visão geral para vocês, em que diz o seguinte: quando nós olhamos esse ambiente macroeconômico, nós não olhamos esse ambiente macroeconômico ateoricamente, ou seja, sem uma teoria, sem uma referência teórica. E hoje em dia é muito comum hoje nos jornais, de grande circulação nacional, o debate entre os que se chamam keynesianos e os monetaristas. Toda vez que o Banco Central toma decisões mais severas, de aumento dos juros, ou quando o Ministério da Fazenda toma decisões de corte nos gastos, de aumento do superávit primário, a primeira imagem que nos é transmitida é de que trata de decisões de economistas monetaristas, não keynesianos. Porque eles não estão preocupados com a demanda agregada, eles não estão preocupados com o crescimento, com o emprego em geral, estão preocupados exclusivamente com a inflação. Pois bem, essa é a ideia da definição que a gente tem. Existem os keynesianos, existem os monetaristas. Os keynesianos são economistas que estão mais preocupados em aquecer a demanda agregada, gerar mais consumo, mais investimento. Pois bem, isso parece muito bom, entretanto isso pode gerar inflação. Os monetaristas estariam mais preocupados em controlar a oferta de moeda na economia para que a gente atingisse níveis de preços ou inflação de nível mais internacional. Isso parece bom da perspectiva do poder de compra dos trabalhadores, da sociedade em geral, mas pode gerar desequilíbrios no que se refere à demanda agregada keynesiana. Então, esses próximos slides é apenas para colocar vocês, tanto esse slide quanto o seguinte, para colocar vocês a par dessa divisão entre os economistas. O que eu acho importante enfatizar, seria um testemunho, é de que hoje em dia os bancos centrais são muito mais monetaristas, isso já há um tempo, do que keynesianos. E os ministérios do desenvolvimento, do comércio exterior, são mais keynesianos, e é por isso que gera sempre esse conflito entre os ministérios. Alguns querendo incentivo à demanda, ao investimento, como seriam os keynesianos, e outros preocupados com a inflação, como seria, por exemplo, um banco central. Então, os dois próximos slides têm esse sentido. Finalmente, nesse tópico das escolas, o slide seguinte, ele revela para vocês exatamente essa comparação entre as duas escolas. Então, você tem, tanto no que se refere à visão, os monetaristas que têm uma visão específica de que a política monetária executada pelo Banco Central para controlar o crescimento econômico não é eficaz, o Banco Central deve olhar somente para a política monetária, tá? Crescimento econômico é feito pelos outros ministérios, mas eles têm um ponto positivo interessante. A partir de um certo tempo, toda e qualquer decisão de autoridade monetária ela deve ser crível, deve ser com credibilidade.
Na década de 80 era muito comum os presidentes de bancos centrais e ministros em geral irem para a televisão e falar vamos anunciar isso, vamos anunciar aquilo, um pacote econômico, um corte, um congelamento de preços e salários em geral, e aquilo não era crível, aquilo não era sustentável. Hoje em dia, disse que as decisões são market friendly, ou seja, toda decisão do Banco Central está em interação com o mercado. Ou seja, toda decisão do Banco Central tem que ser crível para o mercado. Traduzo de outra forma, o Banco Central não pode decidir nada que não seja aquilo que ele der conta de fazer. Tá? Então, essa credibilidade passou a ser fundamental para os monetaristas e está presente na visão dos bancos centrais em geral. Basicamente, duas grandes escolas, keynesianos e monetaristas, correto? Essas duas escolas, como tem escola, tem uma visão diferente. Duas grandes escolas, duas visões distintas. Os keynesianos, querendo políticas anticíclicas. A economia está muito desaquecida, tem que fazer tudo para aquecer, através de aquecimento de demanda agregada. E os monetaristas dizendo, se você alterar muito essas políticas econômicas, o tempo todo fazer políticas anticíclicas, você não tem regras estáveis de política. Como eu listei há pouco tempo, não existe uma regra para a política monetária, para a política cambial e para a política fiscal. As organizações ficarão sem saber para onde ir. Afinal, decisões em termos de planos de investimento das organizações, das empresas em geral, são tomadas para um longo período de tempo. Quando você decide, numa empresa, implementar uma nova tecnologia, essa decisão é uma decisão para os próximos anos. A pergunta que você vai fazer é, será que a autoridade monetária vai manter aquela taxa de juros, aquele comportamento de juros que ele vem mantendo? Será que ele vai manter aquele comportamento da taxa de câmbio? Aquele comportamento fiscal de gasto? Ou ele vai a qualquer hora alterar isso? Existe uma frase muito comum hoje em dia no Brasil, que políticas econômicas nos anos 80 era tratada como uma espécie de ato do príncipe. A qualquer hora, alguém do governo decidia qualquer coisa, por qualquer motivo. A gente não tinha uma decisão de longo prazo. Então, essa é a preocupação dos monetaristas hoje. Pois bem, vamos dar um passo a mais, olhar um outro tópico dentro dessa discussão dos fatores macroeconômicos. O que eu disse até agora é que, nesse ambiente macroeconômico, ou macroambiental, os fatores macroeconômicos propriamente ditos têm uma importância muito grande. Mas também nós temos outras variáveis, como, por exemplo, a tecnológica. Certamente que quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que pensar um pouco sobre esse conceito, tem que elaborar ele um pouco. O que é exatamente tecnologia? Antes de mais nada, nenhum desenvolvimento tecnológico é feito sem pesquisa e desenvolvimento. As organizações precisam gastar em pesquisa e desenvolvimento para ter novas tecnologias, os países precisam gastar em novas pesquisas e desenvolvimento. Sabemos disso. O que não temos dificuldade de avaliar, basicamente, diz respeito ao seguinte: será que estamos decidindo sobre tecnologias na trajetória tecnológica adequada? Será que estamos seguindo o caminho tecnológico adequado? Esse é o caminho que devemos seguir? Exemplo simples que nós tivemos recentemente. Imagina o exemplo do videocassete, né, que há pouco tempo atrás, quando a gente adquiria um videocassete de 4 cabeças, 5 cabeças, nem lembro mais quantas cabeças tinha aquele videocassete, a gente já se sentia defasado porque havia o videocassete de 7 cabeças. Né? E a gente já ficava preocupado, se a gente fosse comprar o videocassete de 7 cabeças, não teria o de 10, 12, sei lá quantas cabeças teriam esse videocassete. A pergunta que a gente faz é, a empresa que estava investindo naquela trajetória tecnológica, que é videocassetes de mais cabeças, com alguma potência a mais, com algum detalhe a mais, incrementando tecnologia ali, fazendo videocassetes melhores, mais bonitos, um design mais bonito, investindo em marketing naquele setor, portanto, investimentos pesados no produto, nos serviços ao redor do produto, na assistência técnica. Imagina todo um conjunto de investimento em torno daquele produto. O produto, design, marketing, serviço, assistência técnica diversas. E aí, nós temos uma nova trajetória tecnológica. Uma nova empresa entra no mercado com uma nova direção e diz, sucateia essa tecnologia, tá? Sucateia esse produto. E você já fez grandes investimentos naquilo. Agora é a onda do DVD. Portanto, a tecnologia ela tem esse detalhe. Ela é uma criação de riqueza a partir da destruição de riqueza. Isso é um processo contínuo, periódico.
é evolutivo no sentido de que acontece sempre, mas ele pode se dar por rupturas. Tá? Ou seja, inovações tecnológicas podem ser incrementais aos pedaços, a partir de um desenho, de um escopo de um produto, de um serviço, como ela pode ser radical, ela se direcionar completamente para um outro produto e um serviço. Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, sobre que inovações tecnológicas a sua organização vem implementando. Será que ela vem adotando inovações tecnológicas na trajetória tecnológica adequada? Será que quando o ambiente tecnológico se alterar, essa empresa não terá que mudar? Qual o custo que ela tem para mudar? Afinal, toda e qualquer decisão implica, obviamente, em custos. E toda e qualquer decisão que implica em custos implica que, se você for tomar outra decisão, tá, esses custos são bem elevados. Neste caso, eu coloquei para vocês apenas alguns exemplos contemporâneos para ilustrar isso. Tá? Aí vocês têm os cases contemporâneos do videocassete, ao qual eu me referi, eu chamei de trajetórias erradas, tá? Entre outros, do home theater, das câmeras digitais, inovações nos automóveis, entre diversas inovações. E o que é mais interessante, o ambiente macroambiental, no que se refere à dimensão tecnológica, não está resolvido. E, para dizer a verdade, nunca está resolvido. Tecnologia nunca é resolvida. E a gente pode dizer, este é o paradigma tecnológico da agora em diante. Faço a pergunta da seguinte forma para vocês. Será que as inovações que a sua organização vem adotando, elas são definitivas? Será que... vou dar um exemplo ilustrativo. Qual é a imagem que você faria, pensando um pouco mais genericamente, qual é a imagem que você faria para o entretenimento em casa? Há um tempo atrás era o videocassete, depois vieram com o DVD, depois vieram com TV a cabo e TV ADSL, TV a cabo, internet ADSL ou internet a cabo. Pois bem, são tecnologias que você tem em casa e que, digamos, não estão interagindo muito bem hoje em dia. Não há um produto ou um serviço definido para isso. Tá? Você ainda, para adquirir um DVD, você tem que sair de casa, tem que ir lá numa locadora adquirir esse DVD. Será que não vai interagir a internet com a televisão no meio de entretenimento e você adquiria, digamos, um DVD via um site da internet, ativaria ali, diria, quero ligar esse filme agora, através do site, e você teria o débito digamos, em cartão de crédito automaticamente? Todo o sistema, todos os filmes estariam disponíveis para você. Imagina isso para a empresa. Ou seja, se a sua empresa está promovendo inovações tecnológicas, ela está promovendo inovações tecnológicas com um conceito adequado? A ideia é trajetória tecnológica. Ela está na trajetória tecnológica adequada? Pois bem, toda vez que a gente fala de tecnologia, a gente fala de uma outra coisa. A tecnologia é fruto e arma da concorrência. Tá? Ela surge a partir da concorrência entre essas organizações, porque elas precisam inovar periodicamente, e ela é usada para combater os novos concorrentes. Ou seja, se você não incrementa a tecnologia periodicamente, e se você não pensa nela periodicamente, você perde mercado. Lembra das estruturas de mercados oligopolizadas, que a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre elas com mais detalhes? A tecnologia é peça decisiva para isso. Eu gostaria de convidá-los a pensar um pouco mais sobre tecnologia da seguinte forma. Toda vez que a gente fala de tecnologia, a gente sempre pensa em novos produtos ou novos serviços, ou mesmo a gente pensa em, digamos, uma nova planta industrial. Na verdade, tecnologia tem um conceito muito mais amplo. O simples fato de você adquirir um novo mercado, fazer uma nova organização da empresa, você já está implementando tecnologia. Imagina o fato de você ter novos mercados, implica que você pode ter uma nova rede de fornecedores e de clientes, e isso deve implicar em parcerias estratégicas nessa área e saber até onde você vai, até onde você transfere o conhecimento tecnológico para esse novo parceiro tecnológico, entre outros. Vamos dar um passo adiante e falar um pouquinho sobre uma outra variável. Esta sim, hoje em dia, virou moda. É muito comum, é muito contemporâneo falar a seguinte frase: instituições importam. O que eu quero dizer com isso? A qualidade da sua instituição importa muito. Se a sua instituição tem regras claras de comportamento, tem regras claras no que se refere à gestão de pessoas, tem regras claras no que se refere a estratégias competitivas, importa muito. Isso vale também para o ambiente macro, países. Se você está num país em que a qualidade regulatória do seu mercado está bem definida, você está com clareza sobre as suas decisões.
Imagine você tomando uma decisão num setor de investimento que vai tomar 5, 10 anos e que terá um impacto setorial e regional muito grande, num setor em que as autoridades econômicas do país ainda não decidiram sobre a regulação dele. Né? Não decidiram ainda sobre como é que vai ser intervenções do governo, como é que vai ser a presença de uma empresa estatal, como é que vai ser a distribuição desse produto, se você vai construir os canais de distribuição e aí poderá ter a presença de outros participantes. Se isso não está claro, isso vai afetar definitivamente o seu negócio e o seu planejamento estratégico. No caso, hoje em dia, é muito comum falar da qualidade regulatória dos mercados. Se os seus mercados não estão devidamente regulados, não tem uma clareza sobre isso, certamente que você vai ter dificuldades no seu plano de negócio. Só um momento importante. Note que a gente está falando que você está construindo estratégias competitivas, você tem bons cálculos financeiros, você tem um bom plano de investimento, mas você precisa conhecer o marco regulatório do seu setor. Exemplo sobre o gás natural, exemplo do setor financeiro brasileiro, com o Acordo de Basileia. Será que não haverá mais ajustes a serem feitos no que se refere à alavancagem de capital? Exemplo nos setores de telecomunicação, entre outros. Marco regulatório desses setores importam muito hoje em dia. E é muito comum falar isso. A gente está falando de instituições e de custos institucionais. E, obviamente, isso envolve a burocracia governamental, legislações trabalhistas, entre outros. Uma perguntinha para vocês. Vocês sabem quanto tempo leva para se começar um negócio no Brasil? Eu sugiro que vocês entrem no site da Banco Mundial, que chama-se Doing Business, Fazendo Negócios. Está aí o site para vocês. E vocês pesquisem um pouco sobre isso, como é que é fazer negócio nos países, mundo afora, inclusive no Brasil. Eu tenho para vocês, no próximo tópico, algumas informações sobre isso. Só para ter uma ideia da importância das instituições hoje. O Banco Mundial é uma instituição que chancela financiamentos internacionais, tá? Hoje vem se preocupando muito com isso. A chamada boa jurisdição importa muito para os credores internacionais. Tá? E sua empresa, sua organização está nessa jurisdição. País, Brasil. Neste caso, olhando para o Brasil, em comparação com países vizinhos, América Latina, e países da OECD, da organização, vamos considerar esses países industrializados. Tá? Olhando o Brasil com relação à América Latina, que são países de grau de industrialização próximo ao Brasil, portanto, na sua maioria menores, entretanto, tá? E países industrializados, nós temos dados que nos causa, alguma preocupação. Veja, por exemplo, alguns indicadores, como número de procedimentos para se abrir um negócio no Brasil. São necessários, em média, 17 procedimentos no Brasil. Olhando diretamente os países industrializados, são necessários apenas 6 procedimentos. Dias, né, médios, em geral, para se abrir um negócio no Brasil, 152 dias. Olhando lá, nos industrializados, 20 dias se abre um negócio. Pense um pouco nos outros, no custo de se empregar, no custo de demitir, tá? No tempo para exportar no Brasil em comparação com outros países, no tempo para importar. Note que o Brasil, neste caso, precisa melhorar muito o seu ambiente institucional. As instituições no Brasil têm que melhorar muito. Muito provavelmente isso é um tema que serão enfrentados no futuro próximo. Vejamos o próximo ponto. Bom, ainda no ambiente macroeconômico ou macroambiental, mais geral, a variável demográfica se tornou decisiva também. É bom pensar nela porque ela pode fazer parte do seu planejamento estratégico no que se refere a precisamos separar produtos, por exemplo, para pessoas da terceira idade. Elas precisam ser atendidas hoje em dia. Eu já antecipo. Hoje os mais velhos estão mais saudáveis e com maiores rendas. Os mais velhos no passado ficavam em casa. Os mais velhos hoje estão nos supermercados, estão comprando serviços, estão acessando a internet, estão adquirindo cartões de crédito. Você acha que ele tem o mesmo perfil dos mais jovens? Você acha que ele é o mesmo que os mais novos? Ou você acha que ele não é importante? Pois bem, dados, demográficos brasileiros mostram exatamente isso, mostram que o Brasil, por exemplo, vem crescendo menos a população brasileira. Aí você tem um dado interessante, de 50 a 1980, o crescimento populacional brasileiro era de 2,75% ao ano. É mais ou menos como a população cresce ao ano, tá? Ao longo desse período de tempo. De 90 a 2002,
a população brasileira passou a crescer 1,52%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a população brasileira está crescendo muito e, a segunda informação importante, a população brasileira está vivendo mais. A esperança de vida ao nascer em 1950 era de 50 anos de vida. Hoje, na faixa de 70, 75 anos de vida. O que é importante é que essa população mais velha está, digamos, atrás de serviços e de produtos. Portanto, a variável demográfica sempre importa. Na sua região, você sabe qual é a expectativa de vida? A sua empresa trabalha com um produto voltado para que cliente? Esse cliente contempla um segmento específico, digamos, de terceira idade? Um exemplo simples que a gente tem hoje em dia são as mudanças na layoutização dos supermercados. Hoje você tem supermercados que têm departamentos especiais para idosos, alimentos específicos para idosos, e têm sido muito bem sucedidos. Por quê? Esses alimentos são particulares, não são aqueles alimentos para garotada. Né? Você tem o Brasil muito mais urbano, o Brasil do que era há 50 anos atrás, você tem a mulher no mercado de trabalho e você tem idosos vivendo mais saudável. Eu acho que essa variável deve afetar, portanto, as suas decisões. Vejamos esse slide mostrando exatamente isso. Há essas mudanças demográficas. Ou seja, a ideia básica quando eu falo mudanças demográficas, eu estou dizendo a população está mudando a sua taxa de crescimento. Cada vez mais, a taxa de crescimento da população brasileira é menor. Assim como no mundo, na Europa, entre outros países. Veja o caso da Europa recentemente. Hoje, na França, entre 18 e 25 anos de idade, a população nessa idade, os mais jovens, são 50% desempregadas hoje em dia. Então, você tem os mais velhos participando da sociedade, os mais velhos inseridos no mercado de trabalho e tirando o mercado de trabalho, inclusive, dos mais jovens. Então, essa mudança demográfica deve ser planejada para evitar fenômenos como esse que a gente tem vivido muito regularmente em países como a França. Então, a mudança demográfica deve ser identificada. Eu traduzo essa mudança demográfica nos seguintes elementos. A população cresce menos, as famílias têm menos filhos, a população vive muito mais, ela vive mais saudável, com muito mais tempo, e ao final de vida elas estão com muito mais renda e propensas a consumir muito mais do que essas pessoas antes. E essa mudança demográfica é fundamental porque ela afeta o padrão de consumo da sociedade, diretamente. Se afeta o padrão de consumo da sociedade, convenhamos, afeta a estrutura de demanda. Se afeta a estrutura de demanda, se você é uma empresa, uma organização, você é um ofertante. Você deve estar atento a isso. Novos produtos e serviços e novas oportunidades aparecerão. E a sua estratégia deve ser construída também de olho nisso. Pois bem, há outros fatores, a gente poderia detalhar. Vocês têm acesso à apostila, a livros em geral, para pensar um pouco sobre eles. E vocês já viram, inclusive, fatores ligados a questões ecológicas. E vocês sabem muito bem que fatores ou variáveis de grandeza socioeconômica ou sociocultural importam muito. A própria estrutura da família, em geral, seja do orçamento da família, do conceito da família, no que se refere a o que distribuir, importa muito. A gente sabe muito bem que, pelo Brasil afora, a estrutura de orçamento da família muda conforme a região, conforme a cultura, conforme os costumes, tá? Fatores sociais em geral. Então, tem regiões no Brasil que o consumo de produtos in natura é muito maior, tem regiões que o consumo de transporte coletivo é muito maior, tem regiões que o consumo de industrializados é muito maior. E essa estrutura de orçamento da família, o que gasta com o quê, depende do ambiente em que vive, depende das condições em geral dessa família e da escolaridade dessa família. Tá? O nível de escolaridade importa muito. A pergunta que você poderia fazer sempre é: a sua organização está em que região? Qual a estrutura de orçamento familiar dessa região? Qual o grau de escolaridade dessa região? Para você saber desenhar um produto específico para essa região. Como o Brasil são muitos países, dentro de um único país, é importante considerar isso. As empresas, em geral, consideram isso. Eu não sei se você sabe, um exemplo simples, um simples extrato de tomate tem teor de acidez ou de açúcar diferente conforme a região do país.
tá? Para atender a interesses específicos regionais. Tem regiões que preferem, um exemplo ilustrativo, só para ter uma ideia disso, preferem produtos, digamos, mais apimentados ou mais salgados, outros mais adocicados, mais ácidos, menos ácidos, pelas condições sociais e culturais. Isso deve ser levado em conta toda vez que você tiver, digamos, planejando atuar em uma região, em uma determinada localidade. Pois bem, então eu gostaria de convidá-los a pensar um pouco nisso. Há outras variáveis. Hoje nós estamos no mundo do chamado fair business, né? Ou dos negócios justos, né? E toda e qualquer decisão sua envolve análise de impacto ambiental, toda e qualquer decisão sua envolve isso, ou seja, você deve tomar conta de todo plano de investimento, deve ter impacto sobre a sociedade, você deve ficar atento se você está atuando corretamente no que se refere a legislações trabalhistas, no que se refere a impactos ambientais em geral, entre outros. Pois bem, vejamos agora um outro ambiente de análise, o que se refere ao ambiente microambiental. Nesse ambiente microambiental, eu faço algumas perguntas para vocês. Quem são seus fornecedores, clientes e concorrentes? Quem são seus concorrentes efetivos? Há concorrentes potenciais? Concorrentes que podem entrar no mercado se você, digamos, não tiver estratégias claras? Essa pergunta, ela só pode ser respondida se você me disser o seguinte. Só pode ser respondida se você me disser: a estrutura de mercado em que está a sua empresa, qual é? É aquela que a gente falou no início? Oligopolística? Nós logo vamos voltar a esse tema. Tá? Ela é oligopolística? Quem são os reguladores desse mercado? Quais são as estratégias que a sua organização adota em relação a outras organizações, outras empresas em geral? Pois bem, vamos ver isso com mais detalhe no próximo tópico. A ideia básica é que toda vez que você for fazer essa discussão da análise microambiental, antes de qualquer coisa, você tem que entender a estrutura de mercado em que está a sua empresa. Lembra dessa conversa? Pois bem, você tem duas alternativas, grosso modo falando. Você tem duas alternativas. Ou a sua empresa opera no mercado perfeitamente competitivo, ou a sua empresa opera no mercado de concorrência oligopolística. No mercado perfeitamente competitivo, é uma expressão comum para dizer o seguinte: no seu mercado, as empresas são pequenas, e são muitas pequenas empresas atuando, produzindo produtos muito parecidos, em que sua capacidade, portanto, se você é pequeno, no mercado grande, em que tem várias empresas, a sua capacidade de formar preço, a sua capacidade de definir sobre tecnologia, a sua capacidade de definir estratégias é muito pequena, se não desprezível. A sua empresa atua no mercado como este? Os seus concorrentes são todos iguais a vocês, de mesma dimensão? Os seus concorrentes têm o mesmo tamanho, o mesmo poder de mercado? Eu duvido um pouco disso. Poucos são os casos de mercado perfeitamente competitivo. Bom, no caso do mercado das concorrências oligopolísticas, certamente que aí estamos falando de poucas grandes empresas, lembra? E, obviamente, até a presença de pequenas empresas. Pequenas em relação ao mercado. Para um mercado de automóveis, por exemplo, uma empresa pequena pode ser muito grande perante o mercado têxtil. Correto? Em termos de estrutura de capital, tamanho da empresa, faturamento. O tamanho da empresa depende do mercado em que está a empresa, da estrutura de mercado. Então, repito, empresa pequena no setor automobilístico pode ser grande no setor de automóveis, no setor de calçados, no setor de têxteis. Empresas grandes no setor de automóveis são realmente grandes perante essas outras empresas de outros setores. Então, as estruturas de mercados oligopolísticas, elas têm essa característica. Tá? A característica de termos poucas grandes empresas e a presença de pequenas empresas. Vejamos um pouco mais detalhes disso. Então, no mercado perfeitamente competitivo, só para lembrar, como a gente está falando de um número significativo de pequenas empresas, nós estamos falando que esses agentes econômicos são pequenos, portanto, eles ficam tomando preço. Me diga, mercado, quanto vale o preço da minha mercadoria. Nós estamos vendo, ao longo desse curso, que, em geral, a formação de preço envolve a definição sobre custo e uma margem de lucro. E a empresa tem um poder. Quanto maior o poder de mercado dela, maior o poder de formar o preço. Portanto, empresas maiores têm capacidade a mais de formar preço. Esse mercado não seria, portanto, perfeitamente competitivo.
Os produtos são relativamente homogêneos. A imagem que você poderia fazer é, isso tem cara de um setor agropecuário, né? Certamente que você ter soja, você ter milho, você ter café, tem um grau de homogeneidade maior do que você falar do setor de automóveis, em que você tem uma diferenciação e uma diversificação muito grande. Hoje em dia, entretanto, eu convidaria a pensar sobre um processo chamado de descomoditização de commodities. Exatamente isso, vou repetir, descomoditização de commodities, ou seja, até os produtos que parecem mais homogêneos, até os produtos que parecem uniformes, similares, já estão sofrendo um grau de diferenciação. Pense no setor agrícola, como isso tem acontecido. A própria presença da tecnologia, lembra que eu me referi? Está fazendo isso acontecer. A tecnologia está fazendo alterar esses produtos até no setor agrícola. Portanto, são poucos os produtos que têm esse grau de homogeneidade e que não se permite uma substituibilidade muito grande entre eles e que faz com que a empresa tenha pouco a fazer no que se refere à inovação sobre ele. É claro, se eu estou falando de pequenas empresas no mundo que tem muitas empresas, você pode entrar e sair a qualquer hora. E aí você não vai fazer muita diferença para o mercado. Imagina se a sua organização for uma organização de estrutura de mercado, vivendo sob uma estrutura de mercado oligopolística. Você acha que se ela entrar e sair a qualquer hora, ela não vai afetar o mercado? Se uma grande empresa entra no mercado, não vai afetar o mercado? Se uma grande empresa fale, sai do mercado? Neste caso, de estruturas de mercados perfeitamente competitivas, é possível isso, e essa é a ideia. Vejamos, então, a ideia mais geral. A dinâmica desses mercados, basicamente, é essa. Produtos homogêneos, a gente sempre lembra dos produtos agrícolas como referência, a gente lembra de petróleos, cobre, ferro, madeiras, produtos de recursos naturais em geral. Os compradores podem, então, facilmente mudar de fornecedor, o que eu acredito que não é muito a estratégia de grandes empresas em mercados oligopolísticos. Tá? Os fornecedores podem facilmente entrar e sair do mercado. No caso do oligopólio, já aquilo que eu falei, pequeno número de grandes empresas. Os produtos podem ser diferenciados. Podem ser diferenciados. E, aliás, a diferenciação de produtos e serviços é a arma de concorrência neste mercado. As grandes empresas utilizam disso. Certo? Mudanças pequenas no produto pode fazer com que ela crie um novo mercado. Aliás, um outro ponto importante. Essas empresas, ao diferenciar produto, estão fazendo algum desenvolvimento tecnológico, que seja incremental, para dizer para o consumidor, para dizer para o cliente, está vendo que eu tenho um produto um pouco diferente do meu concorrente? Não dá para comparar? E se não dá para comparar, eu posso fixar o preço sobre esse produto. Porque esse produto meu não é igual ao outro. Ele tem alguma tecnologia diferente. Isso faz com que os clientes ficam com um leque maior de opções e se a empresa é muito grande, ela pode criar este mercado, criar essa demanda. Esse é um ponto importante. Na sua organização, você pode criar demandas. A demanda não é dada e você vem e desenvolve tecnologia e novos produtos a partir delas. Esse é um dado importante do oligopólio. Por que esse é um dado importante do oligopólio? Basicamente porque, em se tratando de oligopólio, grandes empresas com poder de mercado, ela pode criar mercado. Ela pode criar demanda. Ela pode criar produtos. Ela tem poder de mercado para isso. E ela fixa preço para isso. Ela não é tomadora de preços. Correto? A sua empresa é um oligopólio? Pois bem, vejamos isso então. É óbvio que nós temos alguns exemplos para isso, no que se refere aos segmentos possíveis que vivem sob essa estrutura de mercados, como automóveis, aço, siderúrgicas em geral, são grandes empresas. Se eu quiser tomar uma decisão de entrar no mercado de automóveis, eu não começo pequeno, não existe isso. Existe uma escala mínima para começar, e essa escala mínima é grande. Tá certo? Nesses mercados. Se eu quiser ser uma empresa do setor petroquímico, eu não começo hoje, pequenininho, no quintal de casa, na garagem. Tá? Então, são exemplos de empresas e que, obviamente, tem um grande conteúdo tecnológico. Organizando para vocês um pouco mais isso, essa é a ideia. Então, se a estrutura de mercado é perfeitamente competitiva, vocês estão vendo aí, a conduta da empresa é essa, ela pode entrar e sair do mercado facilmente, como nós vimos. E a estratégia dele é pautada exclusivamente em preços e custos. E aqui tem uma lição para vocês. Não pense que ser competitivo é atuar exclusivamente em preços e custos. Ter melhores preços e ter melhores custos. Não é esta a estratégia predominante de mercados oligopolísticos. Pergunta a você, na sua organização você compete por preços?
Você compete por achatamento de custos? No caso dos mercados oligopolísticos, como existem severas barreiras à entrada, você pode até dizer, este monopólio, essa grande empresa, né? Eu gostaria de ter uma outra do lado para concorrer com ela e uma outra. Você pode ter várias, 4, 5, 8 grandes empresas. Mas elas ainda continuarão com a arma da diferenciação de produtos, que é aquela dimensão estratégica. Elas continuarão investindo em pesquisa e desenvolvimento para gerar novos produtos. E ao diferenciá-los, ao adicionar conteúdo tecnológico, elas ganham poder de formar preço. Tá? Então, essa é a ideia geral que nós temos. Portanto, a nossa conclusão sobre essa aula diz basicamente o seguinte. Pergunto a vocês, depois dessa exposição, se vocês acreditam que, voltando lá naquele primeiro slide, que se de fato as estratégias empresariais adotadas por sua empresa não dependem dessa análise de ambiente, seja macro, seja ambiental e seja setorial. Será que você não precisa acompanhar em algum nível de decisão na sua empresa, alguém na sua empresa, algum departamento não precisa acompanhar as decisões de autoridades monetárias sobre os rumos da economia, sobre a taxa de câmbio, a taxa de juros? Será que a taxa de câmbio não afeta os exportadores e, com isso, afeta a linha de crédito da sua empresa, o setor exportador? Será que o setor também não é afetado pelo comportamento dos juros, por decisões de autoridades monetárias sobre a taxa de juros de longo prazo, a TJLP, ou sobre gastos de governo, que pode afetar o investimento público na região, interagir com o investimento privado da sua empresa? O ambiente macro que a gente está falando também tem essa dimensão tecnológica. Tá? Em que ambiente tecnológico está a sua empresa? Numa tecnologia calma, tranquila, navegando em mares, digamos, tranquilos, e que você sabe muito bem qual vai ser a tecnologia no futuro, daqui 10 anos, 20, você sabe que a sua empresa está direcionada no caminho certo, ou teremos novos caminhos? A presença de um novo grande oligopólio pode vir e afetar esse caminho e alterar essa trajetória que você está investindo nessa direção. Portanto, eu acho que esse ambiente macro tem essa importância. Lembra também dos fatores diversos, como demográficos, socioculturais, estrutura de orçamento familiar em geral. O ambiente micro, a gente acabou de falar, e colado com esse setorial, né, a ideia básica de que cada organização está colada numa estrutura de mercado, e é bom acreditar que essas empresas hoje são poucas grandes empresas atuando, e pode ter, como a gente já havia dito antes, como as empresas estão internacionalmente integradas, financeira e comercialmente integradas, podemos ter, obviamente, a mudança nessa estrutura de mercado com a presença de concorrentes internacionais. Será que não interessa, na análise estratégica competitiva, conhecer os potenciais concorrentes e se eles estão preparados para entrar agora no mercado, ou daqui 2, 5 anos, o que eles esperam para entrar no mercado? Vou dar um exemplo simples desse ambiente macro interagindo com o ambiente micro. O Brasil é um país considerado de investimento de posição especulativa. Logo o Brasil pode se tornar investment grade, ou seja, um país voltado para investimentos produtivos. Isso quer dizer que grandes investimentos diretos poderão entrar no Brasil. Isso pode afetar, portanto, a estrutura de mercado da sua empresa. Essa é a ideia geral que a gente tem, e eu convidei vocês a fazer essas reflexões. Eu fico muito grato. E tem aí a pergunta da videoaula para vocês pensarem um pouquinho. Muito obrigado pela atenção. Professor, eu queria aproximar esse conteúdo de aula que o senhor tratou agora do Banco do Brasil. Como é que o cenário macro e microambiental se compõem e influenciam a vida do gerente de agência, da pessoa que está sendo influenciada pelos efeitos das políticas macro e microeconômicas e setoriais? Aí? Certo. Veja só, no caso do Banco do Brasil, em primeiro lugar, ele é a leitura mais imediata, é o maior banco que nós temos, ele convive com grandes concorrentes, então essa visão mais da estrutura de mercado fica claro que ele convive com grandes bancos como concorrentes, não com pequenos bancos diretamente,
Certamente algum segmento ou outro pode concorrer com um banco menor, mas um gerente hoje de uma agência está convivendo com algumas incertezas muito grandes no que se refere sobre o conceito do próprio banco, se ele vai continuar investindo, se ele vai acreditar que o banco vai continuar investindo, por exemplo, no atendimento externo ao cliente em frente à sua agência ali, naquela sala de entradas e tudo mais, ou se o cliente vai preferir entrar e conversar com ele diretamente, ou se o cliente prefere ficar no home banking, no internet banking. Nós sabemos hoje, e vocês do Banco do Brasil em geral, os gerentes do Banco do Brasil em geral estão cientes disso, de que o volume de depósitos vem crescendo substancialmente nos bancos, no Banco do Brasil, e ele precisa lidar com isso de uma forma e um conceito diferente. Então, hoje o gerente do Banco do Brasil deve estar pensando qual vai ser o conceito de banco que a gente vai ter para os próximos 10 anos. Isso é um problema realmente muito claro. E outro ponto importante diz respeito aos serviços gerais, né? Os bancos se tornaram o que a gente até fala, um supermercado de serviços, de produtos. Eles têm não somente os serviços de depósito, de empréstimos e investimentos, mas de seguros, de fundos de investimento em geral. E, basicamente, o que se coloca nesse momento é qual é a capacidade de cada gerente em compor esses fundos de investimento para os seus clientes, perante a matriz, perante digamos, a administração geral do banco, uma vez que os clientes são especializados nas regiões. Aquilo que eu falei dos fatores demográficos, os clientes são particulares, são especiais, e é preciso dar um atendimento mais detalhado nesses clientes em posições demograficamente diversificadas. O Brasil não é único. Isso eu tenho certeza que os outros bancos estão olhando assim, eu tenho certeza que o Banco do Brasil está olhando assim. Então o gerente vai ter que adquirir um conhecimento muito grande dos produtos e serviços do banco para saber diferenciar aquilo perante o seu concorrente na sua região. E uma matriz teria dificuldade disso. Como é que ela fazer uma leitura da leitura macro, como é que ele vai adaptar, porque não dá para um gerente do banco tratar os seus clientes como iguais. Nós não somos todos clientes do Banco do Brasil. Nós somos clientes do Banco do Brasil no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, porque nós temos culturas diferentes, costumes diferentes, modos diferentes. Aquilo que eu falei, o orçamento familiar é diferente, a importância que se dá para depósito, para fundos de investimento é diferente. E o gerente tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado para fazer essa leitura. Então, eu acho que o gerente hoje do Banco do Brasil tem uma grande missão, que é conhecer mais em detalhes a sua especialidade na sua região e, ao mesmo tempo, estar antenado, estar ligado nessas mudanças macroeconômicas. Perfeitamente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você. Grato pela atenção.